Ele tem um apanhado de fotos que teu pai bateu, tem um episódio das fotos, do álbum de fotos que foi roubado da sua casa. Triste por um lado, mas feliz por outro dos negativos terem sido salvos, mas com um nível eles precisavam ser restaurados de alguma forma, né, Baroni? Como é que foi esse processo É, de curadoria desse material e de recuperação disso aí? exatamente. Cara, foi, acho que, uma sorte tremenda a gente ter conseguido transformar o que restou, né, desse material em alguma coisa que pudesse render, né? O livro, né, com um resgate de imagem, né, para a gente contar um pouco dessa história. E aí é até meio curioso pelo fato dessas fotos não serem essencialmente fotos de guerra, né? Tem uma foto muito bacana dos amigos do meu pai em cima de um tanque, de um Stug 3, né, um tanque alemão, que deve ter sobrado ali do que restou das Engraçado forças você falar, blindadas. engraçado você ter dito isso, Baroni, porque essa foto eu fiquei na dúvida se Uhum. ela teria, por alguma razão, eu não sei se é porque ela está num formato um pouco maior no livro, e Sim, você tem um Panzer alemão ali. essa aqui. É. Você acha que foi teu pai que bateu essa foto? Eu acho que foi ele. Tudo indica, bom, primeiro que ele não está na foto, né? Pois E é. segundo que ela ficou bem focada, ela ficou bem batida, né? Então meu pai É. tinha uma pequena noção ali de foco, de Sim. distância de foco e tal. E então algumas dessas fotos que estão aqui, onde ele não aparece, estão tão bem feitas. E as fotos onde ele aparece não estão bem feitas, É né? muito Então, sugestivo. assim, é bem possível que ele tenha feito essas fotos, né? E foi uma situação assim, ele comprou uma câmera lá, porque quando a guerra acabou, ele teve tempo, né, de tirar foto, nem todo mundo tinha tempo, estava o couro comendo ali e tal, É. e aí esse aspecto assim dele ter tempo de comprar uma câmera e tirar fotos e aproveitar ali enquanto eles matavam o tempo até a hora de entrar no navio para vir embora, né? Isso, inclusive, foi uma das coisas que gerou aquela inveja, né, dos brasileiros que foram para a guerra. O pessoal começou a dizer que eles foram lá para passar férias, né? E, na verdade, eles ficaram lá quando a guerra acabou em maio, eles ficaram lá esperando o navio poder levar todo mundo, né? Porque os 25 mil foram chegando lá em levas de 5 mil homens, né, em navios Uhum. Uhum. americanos, né, que levavam as tropas brasileiras. E quando acabou a guerra, todo mundo querendo vir embora e tal, É. até outros navios brasileiros que foram usados para trazer os soldados de volta, né? Entraram também, né, nessa ponte, né, para trazer os soldados de volta. Então, a guerra acabou em maio e o último navio que voltou com os brasileiros lá chegou em novembro, outubro, se não me engano, né, de Pô, 45. Então, foi uma operação dispendiosa, deu trabalho para botar todo mundo de volta nos navios para vir embora. Então, eles tiveram que matar esse tempo lá, né? Então, davam uma esticada até Roma, iam até Parma, né? E ficavam ali matando o tempo até a hora de entrar no navio, né? E nessa hora que o meu pai se sentiu privilegiado, porque ele era aluno do Colégio Pedro II, que nessa época era um colégio até com um certo molde militar, né? Tem foto dele aí, garoto no Pedro II, com um uniforme, é, parecia é, um colégio militar, né? é. Então ele comentava também, para, enfim, dar uma outra conotação para a passagem dele na guerra. Ele falava: poxa, acabou que no final eu tive o privilégio de passar em lugares como o Vaticano, fui lá, vi as obras do Michelangelo, né, Tem uma foto dele em ver, frente à Basílica de São Pedro, né? lá na Praça de São Pedro e É. tudo. Enfim, aí ele também tentou aproveitar um pouco, né, essa situação a seu favor, né, de ver esses lugares tão históricos, né, ali na frente dele, né? Ô, Enfim, aí Baroni, o que aconteceu foi, só para complementar aqui, o que aconteceu foi que eu levei esses negativos para um especialista em restauro de fotografias aqui no Rio, Humberto Sampaio, e ele conseguiu realmente, até no final do livro tem uma deixa aqui sobre
como as fotos, como os negativos estavam e como eles ficaram Esse depois do comparativo trabalho é de restauro, né? muito legal, Então, muito legal. tá aqui uma foto minha com o Humberto também, É, e ele entendeu tudo, ele sabia que isso era uma como é que se diz, uma ideia sentimental, era um acervo, né, que passava muito pelo sentimental ali, de trabalhar essas fotos para elas virarem uma referência visual de uma experiência totalmente, né, fora do comum, né? E essa história do álbum ter sido roubado também, porque a gente, quando era criança, a gente gostava, quando o nosso pai pegava esse álbum e ficava mostrando para a gente lá as fotos. Ah, isso aqui é o Vaticano, isso aqui são os meus amigos, que a gente era do mesmo batalhão e tal. E aí ele ficava contando essas histórias, e a gente vendo as fotos ali, quando a gente era criança, né? E infelizmente, numa situação, a nossa casa foi roubada uma vez e levaram algumas coisas, e esse álbum estava dentro lá de uma caixa com uns talheres, umas louças, e acabou indo embora com um ladrão, e quem levou isso nem sabe o valor que tem, né? não, não sabe. Não É sabe o uma valor que pena, é tem. uma pena. É uma pena. Baroni,